Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar o capítulo 3 sobre a graça divina. Temos visto que viver na graça, a vida da graça, pressupõe participar da vida íntima de Deus e, por isso, sermos divinizados por Deus. E agora nós vamos ver como se dá esse processo. Na página 64, o tema é Filhos de Deus. Diz assim: o modo por que Deus nos concede participar da sua vida e, portanto, nos faz membros de sua família é a filiação. E aqui vai citar a primeira de João, que diz: considerai que o amor nos mostrou o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Isto é, Deus, na sua bondade, não só quer que o tratemos como Pai, mas também, num ato de amor incomparavelmente maior, adota-nos como filhos em sentido estrito, embora limitado, parcial, por participação da única filiação divina em sentido rigoroso, e que constitui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito do Pai. E aqui o conceito que vocês não podem esquecer, podem até anotar, é a palavra participação, na única filiação que é a de Jesus. E aqui o autor continua, na página 64. Deus Pai poderia ter feito de muitas maneiras, uma vez que a diferença entre ele e as criaturas é infinita. Pois bem, quis fazê-la do modo mais elevado, que é introduzir-nos na filiação do Verbo, o Filho muito amado. Isto expressa-se também dizendo que nos faz filhos no Filho, configurados, formados à imagem do Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. A expressão Filho adotivo de Deus requer um breve esclarecimento para não induzir em erro por defeito, quer dizer, por ausência de explicação. Então, para que possamos compreender melhor, vamos conhecer o que significa a expressão Filho adotivos de Deus. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês vissem a página 65. Na família humana, a filiação e a paternidade é uma relação real, cujo fundamento é a geração, que traz consigo um tratamento paterno-filial. É uma relação real, porque é uma relação de geração e uns vínculos jurídicos e morais. A filiação adotiva leva consigo somente a relação jurídica e moral. Uma pessoa inicialmente estranha é introduzida numa família em que será tratada com afeto e carinho como filho verdadeiro.
A filiação adotiva por Deus diferencia-se da adoção humana pelo fato de ter um fundamento real na criatura, pois pressupõe que houve uma geração, um nascimento. Portanto, quem é introduzido na família divina já não é um estranho. Então, vou repetir na página 65, terceiro tópico. A filiação adotiva por Deus diferencia-se da adoção humana pelo fato de ter um fundamento real na criatura, pois pressupõe que houve uma geração, um nascimento. Portanto, quem é introduzido na família divina já não é um estranho, mas também não se identifica no seu real e substancial com o Filho. Só ele possui a mesma natureza que o Pai, por quem é eternamente gerado, e é em comparação com a filiação divina que chamamos a nossa adotiva. Ser filho e como tratar a Deus é a dimensão mais radical da divinização de que a graça produz no homem. Por isso, se entende também que a filiação divina pode e deve ser o fundamento da vida espiritual. Um cristão deverá viver a unidade de vida de um filho de Deus. Atuará com a liberdade dos filhos de Deus. A sua oração é de um filho de Deus, e ao mesmo se pode dizer do seu trabalho, da alegria, da dor, etc. Aqui eu gostaria só de precisar, desculpa, eu estou suando um pouco, mas está tudo bem, viu? Consequências de quem tem algumas comorbidades. Na página 65 ele cita Fernández Carvajal e Beteta num artigo Hijos de Dios, deve ser um artigo, me parece, ou vou ver melhor aqui, porque é muito bonito esse texto. Carvajal, onde está? Fernández Carvajal. Hijos de Dios, Madrid. É um livro sobre filhos de Deus, de 96. Carvajal comenta também o Evangelho de cada dia em alguns volumes. Diz assim, vou repetir porque nós temos que sintetizar um pouco disso. Ser filho e como tal tratar a Deus, na página 65, último parágrafo, é a dimensão mais radical da divinização que a graça produz no homem. Por isso se entende também que a filiação divina pode e deve ser o fundamento da vida espiritual. Um cristão deverá viver a unidade de filho de um filho de Deus, atuará com a liberdade dos filhos de Deus. A sua oração é de um filho de Deus, e ao mesmo pode-se dizer do seu trabalho, da alegria e da dor, etc. Nesse sentido, quero fazer um pequeno comentário. Quando vocês estudarem a Virtudes da Religião, certamente trabalharão a questão do dom, da virtude, viver na virtude da piedade. Piedade vem, virtude da piedade significa ter um trato de filiação, tratar a Deus como um pai, por isso viver como filho. E isso tem algumas consequências profundas no seu jeito de viver todas as circunstâncias da vida, a alegria, a dor, as dificuldades. Isso só um ponto para ressaltar. Depois, na página 66, vai explicitar o que significa ser filhos de Deus em Cristo, considerando que, na página 64, ele fala da única filiação, por participação da única filiação de Cristo. Filhos de Deus em Cristo, na página 66. Deus quis que o mistério da nossa filiação divina nos fosse revelado com toda a clareza, dando-nos Cristo, o seu Filho feito homem. Ele é o caminho para ir ao Pai, porque pela humanidade santíssima nos introduz na sua filiação ao Pai. Cristo é o unigênito
do Pai e nós somos filhos de Deus na medida em que o mesmo Cristo. Nunca podemos alcançar uma completa compreensão desta realidade. Sem dúvida, saber que o cristão está obrigado a ser alter Cristo, outro Cristo como o próprio Cristo, orienta decisivamente a nossa vida, que é a única capaz de nos transformar mais e mais no próprio Cristo, e nele de nos tornar mais e mais filhos de Deus. É fácil compreender o que significa segui-lo e imitá-lo, esforçar-se por ter os seus próprios sentimentos. Mas afirmar que se nos esforçamos por imitar Jesus, por ter os seus sentimentos, conseguiremos identificar-nos com ele, sem deixar de ser nós mesmos, é uma audácia impensável, se não fosse o próprio Cristo que nos confiou. E aqui, no final da página 66 diz: Eu sou a verdadeira cepa e o meu pai é o agricultor. A vara que em mim não dá fruto, ele corta-o, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para dar mais frutos. Vós, página 67, vós já estáis limpos devido à palavra que vos expus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como a vara que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na cepa, assim vós também. Não, se não permanecerdes em mim. Eu sou a cepa, vós as varas. Aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse é que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como a vara e seca. João 15, do 1 ao 6. Segundo o próximo parágrafo, no meio da página 67. A imagem a que Jesus aqui recorre expressa a distinção entre o ramo e eu sou o ramo e vós sois a cepa, mas também a união estreitíssima. Toda a vida da vara, do ramo, procede da cepa, da videira. A única coisa que se pede à vara é que esteja unida à cepa. O resto é por conta da cepa. Isso é muito importante. Sem mim nada podeis fazer, se não permanecerdes em mim. Esse verbo permanecer é de muita importância. Assim, o cristão, que corresponde à graça, se esforça por cumprir os mandamentos, amar o próximo, cumprir a vontade de Deus, quer dizer, imitar em tudo o Senhor. Esse cristão não só consegue parecer-se com o Senhor, mas também recebe o dom gratuito da vida de Cristo. E aqui ele cita Escrivá Balaguer, porque ele é da Opus, e ele diz assim, e depois eu quero tecer um comentário que penso que pode ser oportuno. Seguir a Cristo, este é o segredo, acompanhá-lo tão de perto que vivamos com ele. Tão de perto que com ele nos identifiquemos. Se não levantarmos obstáculos à graça, não tardaremos a afirmar que nos revestimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bela essa citação, porque hoje, quando se fala em imitação de Cristo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a imitação pode ser uma imitação externa ou superficial, que não atinge o centro da pessoa humana. Por isso que o escrivã Balaguer, São Escrivã Balaguer, fala seguir a Cristo. Aqui nos documentos de Aparecida, discípulos e missionários, discípulo é aquele que vai atrás. E vai atrás do mestre, para ser identificar, como diz aqui, com o mestre. Então, hoje, eu, pelo menos, na minha apresentação da teologia, ao invés da palavra imitação, eu gosto da palavra sequela Christi. Sequela Christi, seguir a Cristo, ir atrás dele.
para poder ter os seus mesmos sentimentos, mas isso é produto de uma identificação com Cristo. Não é de uma configuração, tomar a figura, conformação, ter a mesma forma de Cristo. Senão nós caímos em um certo moralismo, numa exigência, num esforço estoico, e não num esforço que é produto da correspondência à graça de Cristo. Nesse sentido, e continua o autor citando a carta ao Efésios 3, do 17 ao 19, na página 68. Tenham a bondade de pegar a página 68. A graça de Cristo é dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. O fundamento desta afirmação, aqui a nota do catecismo, que nós já lemos. A graça de Cristo é dom gratuito que Deus nos faz da... Não, minto. Desculpa, gente. Desculpa que volto. No começo da página 68, eu falava aqui, seguir a Cristo, sequela a Cristo. Vamos ler aqui. A presença, na página 68, o primeiro parágrafo. A presença de Cristo no cristão vai configurando toda a sua existência e manifesta-se no progressivo crescimento na fé e no amor, alentado pela esperança. São Paulo expressava-o exortando aos cristãos de Éfeso. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações, de que, arraigados e fundados na caridade, fiquei cheios de toda a plenitude de Deus. E esse amor a Cristo que pressupõe a fé é a nossa participação no amor no Espírito Santo. Página 23, Viver como hijos de Deus de Eucaris. E diz, a revelação desse mistério leva-nos agora a contemplar a atuação do Espírito Santo. Então aqui corrobora o que eu estou tentando explicar em breves palavras. Essa conformação a Cristo não é uma obra humana somente. Pelo contrário, é muito mais divina, como nós já vimos, contando com a participação humana. Mas aqui entra o papel do Espírito Santo. Espero que vocês possam saborear esses textos, porque esses textos são muito, muito lindos, que nos ajudam muito a meditar profundamente sobre esse mistério. Teologia que não é saboreada não pode ser uma teologia aplicada, porque quem ensina ou a quem faz a ciência não a vive, não a experimenta, não a sabe, não tem um saber saboroso e por isso não é feliz, porque a teologia nos leva à felicidade de encontro com Deus e viver em Deus. E vou ler de novo. A graça de Cristo é dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. O fundamento dessa afirmação é que toda a vida de Cristo procede da plenitude do Espírito Santo que há nele. Não se pode compreender o que foi Cristo e o que é para nós independentemente do Espírito Santo. O Espírito Santo deixou a impressão da sua personalidade divina no rosto de Cristo. É muito lindo isso. Cesboé, um autor, teólogo, dirá que o Espírito Santo é um ilustre desconhecido, sem rosto e sem voz, ao invés de João Paulo II aqui. Fala que o Espírito Santo deixou a impressão da sua personalidade divina no rosto de Cristo. Só um minutinho, meus amados, aqui. Que eu quero ver se está aqui ainda, que eu encontrei essa audiência do Papa. Só um segundinho que eu vou ler para vocês. A audiência. Está aqui. Pronto.
Essa aqui é do ano que ele foi 90. Eu vou tentar ler aqui porque me parece muito importante, tá bom? Espera só um pouquinho. 28 de março de 90. Está aqui. Vou traduzir do italiano. Diz o Papa, na última catequese, refletimos como faz aceno a realidade do Espírito Santo. Na realidade, nós sabemos que Deus inspirava e guiava os autores sagrados de Israel, preparando a revelação. E aqui ele dá uma porção de exemplos da manifestação do Espírito Santo. No ponto 5 dessa catequese, que está aqui, 28 de 13 de 90, que o Espírito Santo teve uma importância decisiva no cumprimento do mistério da encarnação. E desse texto, do texto do batismo do Senhor, da encarnação em Lucas, nós podemos dizer que o Espírito Santo deixou a impronta da sua personalidade, a impronta, isso é muito profundo, a marca, o caráter da sua personalidade divina, a impressão caracterial, muito mais profundo, na catequese em italiano, no rosto de Cristo. Isso é muito importante, porque aquilo que vocês estão estudando comigo, né, da questão da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, que o Espírito Santo está ligado, fruto, podemos dizer a palavra fruto como inspiração, entendam bem, do amor do Pai e do Filho. Percebe entender que o papel do Espírito Santo aqui não é ser um outro paráclito, como o texto diz, outro, mas não no sentido que temos dois, não. Que o papel do Espírito Santo é revelar em nós a imagem de Cristo. Eu espero que vocês entendam isso, porque é muito lindo isso. O Espírito Santo deixou a impressão da sua personalidade, a sua impronta, a sua marca, caráter divina no rosto de Cristo. Certo? Então isso é muito importante. Percebem? Aquilo que nós temos estudado do filioque, né? A procedência, a relação íntima do Pai e do Filho, que produz uma relação íntima com o Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo tem uma relação separada com o Pai e com o Filho, porque aí não seria família, não seria comunhão de pessoas. Seria, como diziam os padres espirituais, daquelas pessoas que se fazem monges ou monjas, mas não têm uma relação fraterna com a comunidade, porque têm amizades particulares. Não é particular, é familiar. E não há diferença. Então isso é importante, a diferença na relação. Há amor entre os três. Na noite antes de padecer, diz na página 69, na conversa entranhável que Jesus teve com os seus, começa a dar a conhecer de forma explícita esse mistério. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro assistente para estar convosco para sempre. Entenda que assistente como paráclito. O Espírito Santo nos assiste porque ele tem um papel na obra santificadora, para que nós não esqueçamos o amor de Deus que se revela amando o próximo. Isso é importantíssimo, hein? Para vermos que o papel do Espírito Santo é nos defender também, como vai dizer a leitura desses dias, de qualquer engano sobre isso. Depois diz, João 16:13, quando ele vier, o Espírito Santo,
Paráclito, que o Pai vai enviar em meu nome, é que vos há de ensinar tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Amo essa palavra recordar. Vem de fazer memória, recordare aqui, que é muito mais profundo somente de relembrar, porque recordes, cordes, coração, repetir, quer dizer, trazer novamente ao coração, ao cerne, à intimidade da pessoa, o que? O mistério de amor revelado em Cristo Jesus, que Deus é nosso Pai, e que nos quer bem, e que cuida de nós. E não obstante, a nossa compreensão seja parca, por exemplo, na questão que estamos vivendo da pandemia, etc, etc e tal. Mas também não é uma visão de um amor assim, como dizendo, Deus me ama porque eu sou cristão e o resto que se lasque, a humanidade que se arranje, como dizem em italiano. Não. Exatamente por sentirmos amados de Deus que queremos que todo homem experimente o amor de Deus. Quando ele vier, o Espírito da verdade guiar-vos para a verdade total. Qual é a verdade total? Ele há de glorificar-me, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Vamos ver aqui que ele faz cortado, eu não gosto. Vamos ler um pouquinho mais. João 16:13. Espero que depois vocês também, no guia de estudo, leiam um pouquinho isso, tá? João 16:13. Vou ler aqui. Vou ler do 13 ao 15, sem cortes. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse. Ele receberá do que é meu e vos anunciará. E a verdade plena é a verdade inteira. A Nota de Jerusalém muito diz. Qual que é a verdade inteira? É que eu e você somos filhos adotivos em Cristo, porque o Espírito Santo foi nos infundido o Espírito Santo, que nós vamos estudar depois no próximo tópico. E aí, na primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo da página 69, peguem aí. Jesus deve partir pela sua morte, ressurreição e ascensão. A humanidade santíssima do Filho cumpriu já a sua missão redentora. A tarefa de fazer cada cristão outro Cristo será levada a cabo pelo Espírito Santo. Costumava descrever-se tal tarefa dizendo que Cristo é um modelo e o Espírito Santo é um modelador. Por que precisamente o Espírito Santo é o modelador? Porque ele é o amor do Pai e do Filho, olha só. E ao tornar-se presente na alma, difunde nela a caridade que nos configura a Cristo, nos dá a figura de Cristo, e que nos impulsiona a viver e atuar como Ele. Impressionante, hein? Depois eu vou pedir para vocês explicarem isso aqui, essa frase no guia de estudo, para que vocês meditem. Vou ler de novo. Costumava descrever-se tal tarefa dizendo que Cristo é o modelo e o Espírito Santo o modelador. Por quê? Precisamente o Espírito Santo é o modelador, porque ele é o amor do Pai e do Filho, e ao tornar-se presente na alma, difunde nela a caridade que nos configura a Cristo e que nos impulsiona a viver e atuar como ele. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, recebestes o Espírito de adoção, mercê do qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filho de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros, hein? Esse tema é muito importante, cabe uma meditação, porque, desculpe, perdão, hein? É asma, gente, não é Covid não, tá? Graças a Deus é asma. Co-herdeiros. A brincadeira, mas é melhor a asma, né? Co-herdeiros, herdeiros com. Quer dizer que esses 3 pontos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que nos tratamos da filiação nessa aula, nos implica compreender uma coisa. Como se dá essa filiação? Porque nós não a merecemos, mas a recebemos. Mas nós não recebemos essa filiação de outro modo a não ser através da pontinha do iceberg desse mistério de amor, que é o mistério da encarnação, o mistério do Natal, que é tão enternecedor, que nos movimenta, a ponto que algumas pessoas fiquem deprimidas, porque é tanta sensação emocional, mas depois não se dá para viver o mistério, infelizmente. Mas é outro assunto. Mas aqui se fala profundamente de co-herdeiros, quer dizer, eu tenho uma herança, claro, porque eu recebi esse direito jurídico, moral e ontológico pelo Espírito Santo. Aquilo que falava, a impronta, a marca, a impressão caracterial no batismo. Mas a minha herança é porque Deus foi tão bom que o Verbo se encarnou. E a minha herança, eu sou co-herdeiro de Cristo. A herança de Cristo passa para mim. Não sei se eu vou tentar explicar isso. É um exemplo muito bobo. Imagina que numa família se adota a criança a 4º filho, o Zezinho. O Zezinho ele é filho adotivo. A herança, quando morrer, os pais vão se dividir por 4, porque o Zezinho agora é filho. Sim? Bom, porque isso foi, por documentação, ele foi adotado. Não é só a guarda, é adotado. Então, vai pegar tudo que eles têm direito e vai dividir em 4. Certo? No nosso caso é diferente. Pai, Filho e Espírito Santo. O 4º é a humanidade assunta por Cristo, assumida por Cristo. Então, a herança de Cristo passa para nós. Não falo a palavra dividido porque graça não se divide, mas quer dizer que o direito vem porque nós somos irmãos de Cristo, não porque só foi uma adoção genérica, moral, ou a herança jurídica, como dizia que nós vimos nessas aulas de Lutero. Não, porque ontologicamente, ao fazer-se homem, Jesus se torna membro da humanidade, cabeça, e é vigário, é ponte para que a salvação de Cristo, a graça da filiação, o amor de Deus chegue até nós, os batizados. Profundo, né? E aqui diz, no final, só para terminar, o Espírito Santo formou Cristo nas entranhas de Maria. De modo análogo, é ele que faz nascer Cristo em cada cristão. Esse tema é profundo, hein, moçada? E eu acho que esse tema carece de um estudo aprofundado, né? Então eu vou deixar para vocês um bom tema, porque vocês vão aí para ir gastar uma horinha gostosa, meditando sobre isso, escrevendo, tá bom? E sabendo que esse tema é saboroso. Vocês não sabem a alegria e o prazer espiritual que me dá poder dar esse curso para vocês. Há anos que eu já não o dava, estou comovido pela graça de Deus. Então tá bom, vamos parar porque é muito denso para terminarmos o capítulo assim, com tudo, lendo tudo. Vamos meditar, tá bom? Paz e bem, muito obrigado.